Boa tarde, a gente está aqui representando a turma do quarto ano de informática vespertino e a gente vai apresentar sobre um site desenvolvido por nossa sala, mas principalmente por o Edson e o Vitor César, e o nome do site é Nature. Vou passar. Aqui estão nossos orientadores, que é Michele Barbosa, Jefferson Novaes, Azamor Guedes, Jefferson Souza, Eider Silva, Nivaldo Correia, Romulo Meira, Fernando Teixeira e Charles Albuquerque. Bem, sejam bem-vindos à Nature, que é um portal que promove a verdadeira essência através da educação. E o nosso nome já reflete a nossa missão, Nature, na de natureza, true de verdadeiro e é de educação. Bem, o site foi criado pelos alunos do quarto ano de informática, com parte da atividade interdisciplinar. O intuito do site é abordar o tema de racismo ambiental, destacando desproporcionalmente as minorias e comunidades vulneráveis, explorando as causas, consequências e soluções para promover um futuro mais justo e sustentável. No Nature encontra artigos, podcasts com conversas envolventes. Pode passar. Bem, o objetivo do site é fornecer uma plataforma educativa que inspire e capacite indivíduos a compreender. Através de conteúdos informativos, recursos didáticos e iniciativas interativas, buscamos fomentar uma consciência ambiental verdadeira e duradoura. A criação do site se dá pela necessidade de abordar temas como racismo ambiental e o cotidiano e como o racismo ambiental nos afeta e afeta a sociedade. Bem, os objetivos principais é a conscientização, ou seja, a gente deseja informar e educar as pessoas que vão utilizar o site, porque informar e educar o público sobre o racismo ambiental e suas consequências, destacando como ela afeta despropositalmente as comunidades. Outro ponto é a educação, fornecer recursos educativos, como artigos e podcasts que aprofundam no assunto. A ação é incentivar que o público veja aquilo e crie uma ação e crie uma ação para que acabar com o racismo ambiental. Bom, falando um pouco da missão do nosso site da Nature, basicamente a nossa missão é conscientizar e educar a todos sobre o racismo ambiental e de como ele vai acabar afetando essas pessoas e comunidades mais vulneráveis. Bom, a gente busca com isso através de artigos feitos por especialistas e também por alguns podcasts que busquem enriquecer um pouco mais essa questão de tema, tudo mais para facilitar para que todos possam compreender, tornar o tema menos complexo, digamos assim. E bom, basicamente é isso, através de artigos em nossos podcasts para poder facilitar o tema e, obviamente, o objetivo final é trazer uma mudança para o futuro, uma mudança real. Bom, eu fiquei responsável por falar sobre os requisitos funcionais do site. Eu destaquei 4, né? O primeiro é apresentar uma introdução sobre o racismo ambiental logo abaixo da seção inicial, ou seja, de início, quando você entra no site, vai ter lá a nossa logo, logo abaixo vai ter a introdução, né? Que o objetivo é, obviamente, introduzir o tema, principalmente para pessoas que não são tão familiarizadas com esse tema. O segundo é a disponibilização de 3 botões com 3 funções, que é acesso aos termos, ou seja, vai ter termos relacionados ao racismo ambiental, justiça ambiental, injustiça ambiental. O segundo botão é acesso ao podcast, né? Obviamente, o podcast, por ser uma maneira didática, como eu posso dizer, uma maneira mais atrativa para o pessoal, é um ótimo ponto para conseguir promover essa nossa causa, né? O terceiro e último botão é o acesso à lista de artigos científicos, onde vai ter um lado um pouco mais comprovado, né, digamos assim, e mais específico sobre a coisa. Bom, o terceiro é permitir que os artigos científicos e termos sejam exibidos com textos expansíveis ao clicar nos títulos, ou seja, vai ter lá os títulos, você clicou, vai aparecer lá os artigos e os termos especificamente. E o quarto, último, porém não menos importante, né? Exibir todo o conteúdo simultaneamente em português, inglês
e espanhol, sem necessidade de trocar idioma. Ou seja, não vai ter aquela necessidade de, sei lá, tipo um pop-up lá no canto superior, você vai direcionar o mouse até lá para poder fazer essa troca de idioma, né? Naturalmente já vai estar lá. Eu fiquei responsável por trazer para vocês alguns dos requisitos não funcionais do site, que, diferente de como a maioria deve pensar, por como o nome acaba induzindo, os requisitos não funcionais não são no site requisitos que não funcionam. Eles são requisitos que não estão diretamente ligados à função do site especificamente. Como o Caio trouxe antes, ele trouxe para a gente os conteúdos do site, as funções que tem dentro do site para o público. Os requisitos não funcionais seriam o que está ali nos bastidores, que vai fazer o site operar. Então, na informática, o requisito não funcional, ele vai ser especificamente aquilo que vai manter o site funcionando da maneira mais agradável para o público. Pode passar para o próximo slide? Ah, não, tá certo, pode voltar. Me confundi. Bom, o primeiro requisito não funcional do site é o design inicial, que ele deve ser minimalista e moderno. Minimalista, ele vai direto ao ponto, não vai ter muita poluição visual, vai diretamente introduzir a ideia que a gente quer passar e também vai poder carregar o site de maneira mais rápida. Sem muita imagem, sem muito arquivo, sem muito texto na forma inicial, o site vai ser carregado mais rápido, o que vai manter a atenção do público no site mais rapidamente. O segundo requisito é a imagem de fundo, as imagens no caso, aliás, escrito foi um pouco errado, as imagens do fundo são de alta qualidade e otimizadas também para influenciar o carregamento do site e para atrair as pessoas. Como vocês vão ver posteriormente nos podcasts, as imagens deles são bem bonitinhas para poder atrair a pessoa a olhar, e o podcast, que é o áudio, vai ser bem atrativo e explicativo para manter a atração das pessoas presas ali. O terceiro requisito do site é que o site deve ser responsivo, ele deve funcionar bem em todo e qualquer dispositivo. Hoje em dia, na atualidade, a gente vai ter celulares, tablets, computadores de diferentes tamanhos e modelos diferentes. Então, o site ele deve se adequar a todos esses aparelhos para que todo mundo, em qualquer aparelho, possa ter acesso a ele. O quarto requisito não funcional seria o tempo de carregamento, que deve ser inferior a 3 segundos. Eu acredito que não só eu, como todos aqui, ao entrar em um site, se o site demorar um pouquinho para abrir, a gente já vai direto sair dele e tentar procurar informação em outro, o que não é correto. Significa que a gente não tem paciência para esperar um pouco para conseguir o que a gente quer. Mas, já que estamos passando por esse problema, para manter a atração das pessoas, a atenção das pessoas, que é uma coisa muito importante hoje em dia, a nossa atenção, o site ele deve carregar em até 3 segundos para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo da maneira mais rápida possível. Como quinto requisito não funcional, o site deve atender a critérios de acessibilidade. Para poder abranger um público maior, a gente colocou o podcast para aqueles que não têm a sua visão e não vão conseguir ler o que está escrito. Com o podcast, ele vai ter acesso ao conteúdo de uma outra maneira, e para aqueles que não conseguem ver também, você pode navegar no site pelo teclado. Não necessariamente precisa ser pelo mouse, passando por onde você quer, onde você está vendo. Você pode ir pelo teclado e com o talkback, o próprio programa vai ler para você o que está escrito na tela, e aí você consegue saber mesmo sem estar vendo. Como sexto requisito não funcional, a gente tem, como o Caio disse, o conteúdo multilingual, que ele vai ser exibido de forma organizada. Você não precisa traduzir, como ele disse, vai estar separado entre português, inglês e espanhol. Assim você consegue ter acesso às 3 línguas ao mesmo tempo, para comparar, para ler de uma maneira diferente, sem precisar traduzir o site todo a todo momento. Como sétimo requisito, o site deve ter alta disponibilidade, ou seja, ele deve estar no ar o tempo todo, praticamente, para que a qualquer hora, em qualquer lugar que a gente for acessar, ele esteja funcionando corretamente. E como oitavo requisito, ele deve ser compatível com navegadores modernos. Os mais famosos que a gente vai ter vai ser o Chrome, Firefox, Safari, Edge e Opera, e a qualquer outro. Ele deve ser acessível a todo e qualquer navegador, porque diferentes pessoas vão usar aqueles que eles preferirem, então deve ter acesso a todos. Bom, eu vou falar um pouco sobre os casos de uso, no caso, né, na aplicação do Netflix. Casos de uso são basicamente a interação entre o usuário e a aplicação, no caso, o Netflix, e o usuário, né, como eles vão interagir entre si. Então, aqui eu trago o caso de uso número 1, que tem o objetivo de acessar o site, né? Os autores desse caso é o próprio usuário, que é quem vai acessar o site. Essa prioridade é essencial, porque é necessário que o usuário acesse o site para se ter as informações. E, bom, as pré-condições. Acessar a internet em um dispositivo compatível com o navegador. Ou seja, como é um site, né, no caso, o indivíduo tem que entrar no seu navegador, digitar o nome do site, ou o link do site, e assim poder acessar. Pós-condições. Acessar o site, né, que é o acesso final ao site. Fluxo principal.
principal. O usuário possui conexão com a internet e acesso ao site sem problemas. Fora essa questão do usuário acessar o site com a internet, também tem a opção offline, que é como? É quando você baixa a aplicação, inclusive nos nossos celulares, elas estão instaladas, e a gente consegue acessar ela de forma online, né? Só que tem algumas coisas que você não consegue acessar, porque você está no modo offline, quer dizer, então você não consegue acessar algumas coisinhas, mas as funções gerais do site você consegue acessar através do aplicativo. Fluxo alternativo. Caso não haja conexão com a internet, o navegador exibirá uma mensagem de erro, ou seja, quando a gente não tem internet, né, geralmente aparece aquele dinossaurozinho e a mensaginha, né, você não tem acesso à conexão no momento. Pode passar. Já o caso de uso número 2, né, é o acesso ao conteúdo do site. Qual é o objetivo desse caso? Né? Assistir aos podcasts disponíveis e ler os textos do site. Como já foi dito, nossa aplicação possui tanto podcasts para que o indivíduo consiga também, até mesmo se ele quiser estudar, ele consiga estudar, né, através de podcasts, ele pode ouvi-los, e também através dos textos, né, que são os artigos que a gente escreveu lá. Bom, os autores, né, no caso, o usuário, o próprio que vai acessar esse conteúdo, prioridade essencial, pré-condições, acesso à internet com um dispositivo compatível com o navegador, pós-condições, conexão à internet. Fluxo principal. O usuário acessa a página inicial do site, navega até a seção de podcasts ou artigos desejados, seleciona o conteúdo de seu interesse, o sistema carrega e reproduz o podcast ou artigo selecionado. Por fim, o usuário assiste ao vídeo ou lê sobre o artigo. Ou seja, quando ele entrar no próprio site, ele vai ter lá as opções de acessar tanto artigos quanto os podcasts e também os termos, né, do nosso site. E assim ele vai conseguir, né, ter acesso ao que ele procura no nosso site. E o fluxo alternativo, né, se o vídeo não carregar, o sistema exibe uma mensagem de erro e sugere que tente novamente mais tarde. No caso, por exemplo, o usuário está sem internet. Bom, para finalizar a minha fala, é válido ressaltar que os nossos podcasts não têm tradução em Libras, contudo, um dos podcasts possui, né, um entrevistado, que é um aluno surdo, que ele fala um pouco sobre o nosso tema, né, o tema, no caso, do racismo ambiental, e ele dialoga um pouco sobre a questão do lixo eletrônico de informática. Então, né, tem um pouco dessa parte de ampliação aí, de acessibilidade. Bom, o caso de uso número 3 ele é referente à página sobre o usuário. O objetivo desse caso de uso é para, no caso do usuário, ele ter acesso à página e conhecer aqueles que criaram ela e o intuito por trás da página. Os atores, a sigla RF número 01, os atores são o usuário, que é a parte de ação dele e a ação é tomada. A prioridade é desejável, já que é um recurso essencial para o site, sim, um recurso que é opcional, porém de alto desejo. A pré-condição é o acesso à página sobre os criadores. As pós-condições são a compreensão da motivação do site e dos seus criadores. Bom, o fluxo principal é o usuário acessa a página e clica na página sobre o usuário no menu principal, de forma que ele abrirá a página e acabará compreendendo um pouco a mais sobre o projeto. O fluxo alternativo é se a página não for carregada, o usuário receberá uma mensagem dizendo que houve um erro e ele será redirecionado a tentar novamente. Pode passar? Bom, a gente separou aqui um diagrama de casos de uso, que é basicamente tudo que a gente apresentou antes, só que de uma forma um pouco mais simples de se entender a partir do desenho. Como esse primeiro bonequinho aqui, a gente tem um ato usuário, que é o ator número 1, e desse lado aqui nós temos o site. Dentro desse grande losango, esse retângulo aqui, nós temos todo o sistema do site. Primeiro, a gente pode observar que o usuário ele acessa ao site, como a primeira ação. Depois, o usuário ele acessa o conteúdo do site. Aí, a partir disso, ele tem duas opções. Ele pode acessar os artigos ou acessar podcasts, ou até mesmo ambos. Caso o usuário não consiga ter acesso efetivo na sua ação, o sistema exibirá um erro. Como pode ver aqui, o site ele está se ligando aos artigos e aos podcasts, de forma que é o site que fornece essas informações. Então, o usuário faz a aquisição de uma ação e o site fornece essas ações. Aí embaixo nós temos o acesso à página sobre nós, onde o usuário vai fazer o requerimento desse acesso e o site vai fornecer esses dados. E por último, a gente tem a página de termos, onde o usuário também faz essa requisição e o site fornece a página de termos. De forma simples, isso é basicamente uma ilustração simples do que acontece no site e as opções que o usuário tem, de forma resumida e mais bem exemplificada.
Bom, e eu sei que vocês estão aqui há bastante tempo ouvindo a gente falar sobre a questão técnica e teórica do site em si. Que tal agora a gente conhecer o site? Bom, o site já está hospedado. Para aqueles que quiserem acessar, o link é natrui, com 2 Es, .itbaceaba.edu.br. Bom, ao acessar o site, a gente recebe uma mensagem de bem-vindo e 3 setinhas que quando você... Pode dar F5 aí na página, por favor? Se vocês repararem bem, quando você chega na página, as 3 setinhas apontam para baixo, indicando que vai ter conteúdo abaixo. Descendo um pouquinho, a gente tem uma breve descrição do projeto, o que a gente busca, e 3 botões que vão dar acesso aos conteúdos que a gente informou aqui na apresentação. O primeiro sendo os artigos, o segundo sendo o podcast e o terceiro os temas. Vamos pelo artigo primeiro. Bom, a pessoa que ela chegar e desejar ler sobre algum artigo sobre o nosso tema, ele vai abrir essa tela e de cara já vai ter um artigo aberto. E com isso, para ficar bem indicativo para ele, que ele pode ir clicando nesses artigos para ler o que ele desejar. E, como vocês podem ver, temos aí disponível em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Nesse trecho do site, a pessoa chega, ela vai ler pelos títulos, que são bem chamativos. Então, a gente tem um sobre mineradores aqui na região da Chapada, a gente tem sobre como funciona a estrutura do racismo ambiental e etc. Então, a partir disso, a pessoa vai ter trechos de artigo que vão auxiliar ela a aprender mais sobre o assunto. Então, você pode ir abrindo e fechando aí, vai ter uma animação bonitinha do artigo que você deseja ler sobre. Podemos subir ali em cima, né, e clicar ali na logo do site para voltar para a página inicial. Bom, voltando para a página inicial, nós podemos aqui acessar os podcasts. A seção dos podcasts, dá um zoom out aí, por favor, ficou um pouquinho grandinho aqui. A gente tem, no momento, a disponibilidade de 3 podcasts. Se puder ler o nome de cada um, esse é o Conexão Sustentável. Vou começar do início, né? É porque eu não enxergo. Boas práticas de gestão e reciclagem de equipamentos de informática, o primeiro. O segundo é Conexão Sustentável, que fala como descarte inadequado de lixo eletrônico contamina o meio ambiente e desperdiça recursos valiosos. E o terceiro e último são Vozes do Meio Ambiente. Neste podcast, exploramos o conceito de racismo ambiental e suas implicações na sociedade contemporânea. Volta aí no primeiro, por favor. Dá um breve play, 10 segundos aí para o povo ver como é que é o... Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente aí vai poder estar assistindo os podcasts aí da plataforma. O nosso podcast do Natrui. Pode pausar aí e voltar para a página inicial. Bom, e por fim a gente tem aqui a nossa telinha com alguns termos. Pode estar abrindo aí. No momento nós temos poucos termos, mas todos estão listados em português, inglês e espanhol. E a gente tem aí os que a gente considera os mais importantes, os mais abrangentes do nosso tema. Poderia ler o primeiro aí, por exemplo? Racismo ambiental. Definição do termo. Refere-se à distribuição desigual de riscos ambientais e ao acesso a recursos naturais, onde comunidades de cor e outras minorias étnicas sofrem mais com as causas e consequências da degradação do meio ambiente. Pronto, agora lê em inglês e espanhol, por favor. Tô brincando. Bom, lá em cima a gente pode estar voltando para a página inicial. E como vocês podem ver ali no cantinho direito, a gente tem a tela de Sobre Nós. E a gente tem aqui todos os participantes do Natrui. São esse povo lindo aqui da turma. Aí você vê que todos os cards são animados, etc. Você passa o mouse em cima, tudo bonitinho. E ali temos uma aba de contato, que você, é o explicativo, você pode entrar em contato conosco, Você manda um e-mail aqui, chega aqui na caixa de mensagem, a gente olha, Você pode ter uma dúvida, uma sugestão, uma reclamação acerca do site e está enviando isso pra gente. E agora, por último, mas não menos importante, eu gostaria de convidar alguns coleguinhas para entregar o celular para vocês verem a aplicação. Bom, estou aqui junto com o Charles aqui, vamos fazer uma visita todo mundo junto. O Charles foi na frente.
Bom, não vamos visitar todos juntos, mas é o mesmo conteúdo do site, só que na palma da sua mão. E aí, clicando aqui na logo, você vai voltar, né, pra página inicial. Licença aqui, Chantes. O que eu gostaria de mostrar aqui, ó, como a navegação fica também simples no celular. Aquela telinha de artigos lá, lembra, gente, que eu falei? Ó, ela vai abrir assim, você clica aqui, você vai ter toda a listagem, né, das bolsinhas aqui com os artigos, né, nas 3 línguas. Aí você vai abrindo, podendo ler, bonitinho, vem no formato de leitura para celular já, pronto. E aí, né, se você não quiser machucar sua visão, você liga o filtro de luz azul, né, que é a melhor forma de você estar lendo no seu celular. Aqui, ó, você vai ter essa barrinha aqui, que vai levar para os sobrenomes e para os contatos. Você volta aqui na página inicial. Mesma coisa para as outras telas, né? Aqui nos termos, ó, como fica interessante. O termo, ele encaixa bonitinho nessa tela e você vai deixando aqui, ó, você clica, ele aumenta para você melhor visualizar. E aí, ó, se você pegar e selecionar ele todo aqui, deixa eu clicar aqui, tem como você jogar ele direto aqui numa pesquisa do Google para você estar aprendendo mais, se você tiver mais interesse. A aba de contato e sobrenome, a mesma coisa, né? Você vai passar aqui, só vai demorar um pouquinho mais porque vai ser de um em um. E o contato, mesma coisa, um formulário simplesinho, pequenininho aqui, você vem, digita, etc, entra em contato conosco. Então você pode estar acessando tanto pelo site, pelo navegador, quanto pela aplicaçãozinha aqui e estar aprendendo sobre o racismo ambiental. Ó. O pessoal aí quer dar uma olhadinha? Todo mundo sai da sala. Já fica... Mostra pra lá, Charles. Esse aqui, ó. É o maior. É vídeo. Você vê? Quem tá com teste? Ah, tá. Quem foi que tu disse? Sim, vocês estão apresentando, volta pra cá. Pelo amor de Deus. Eu vou finalizar isso. É isso, gente. É isso. Obrigada. Gostaria de agradecer a compreensão. Salva de palmas aqui. Quem quer abrir a rodada de perguntas? Perdão por todos os inconvenientes, mas tá aí, tá em frente. Não, mas a gente vai colocar lá pra tirar o som. Vem, moço. Então sai pra lá, então sai pra lá. Acho que não vai caber todo mundo. Não gosta mais pra trás, né?